Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos de volta para mais um vídeo das nossas lições bíblicas da escola dominical. Estudamos as lições produzidas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estamos estudando o tema fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje vamos estudar a lição de número 7, que tem como tema a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Nosso textual está em Jó capítulo 8, versículo 4. Quero chamar a sua atenção porque temos um erro de digitação na nossa revista da escola dominical, que está informando Jó capítulo 4, versículo 7 e 8, no entanto é Jó capítulo 8, versículo 4, que diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A nossa verdade prática diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Temos como objetivo nesta lição mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Vamos começar com a leitura bíblica. Nós temos aqui pelo menos 3 textos que servem de base para esta lição, para este estudo. Jó capítulo 8, versículo 1 a 4 diz: então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se também teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 18 diz: então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifício em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó capítulo 25. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem, que é verme, e o filho do homem, que é um bicho. Portanto, temos aqui os 3 discursos de Bildade quando dirigia a sua palavra a Jó. Bildade, um dos 4 amigos de Jó, seguindo a mesma ortodoxia de Elifaz, ele apresenta uma solução simplista para o problema do patriarca. Diz para Jó: Deus é justo, Deus é santo, Deus é reto. Portanto, os atributos morais de Deus o impele a não compactuar com o pecado oculto de uma pessoa. Certo? Até aqui não há nada de errado com o pensamento ou com a teologia de Bildade. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. No entanto, no caso específico de Jó, essa acusação de pecado oculto se aplicaria? O livro deixa claro que não. Já vimos que, como a prosperidade de um ímpio não significa a aprovação de Deus para o seu modo de vida, o sofrimento de um justo também não significa que ele tenha pecado oculto. Os problemas que se abatem sobre a vida de homens e mulheres que servem ao Senhor não podem e não devem ser explicados de forma simplista, como quer a teologia de Bildade. Vamos partir do princípio de que
O sofrimento de um servo do Senhor não é sempre um indicativo de que há pecado oculto. Feitas essas considerações, aprofundaremos o estudo da teologia de Bildade. Este sábio amigo de Jó, ele se fundamenta em 3 princípios da sua ortodoxia. Primeiro, o caráter justo, reto e santo de Deus se contrapõe ao pecado oculto de Jó. Segundo, a ortodoxia tradicional defende uma moralidade rígida, os preceitos religiosos são estáticos, engessados. Bildade, então, não admite os princípios espirituais do relacionamento de Deus com o homem. E terceiro, Deus está longe, é onipotente, sua grandeza não o permite se aproximar do mortal, portanto, Deus seria, na teologia de Bildade, inacessível. Veremos, então, como Jó responde a esses argumentos tão maléficos para a sua alma. Bem, queridos, vamos, então, nos direcionar a essas profundas revelações desse livro poético, que tem muito a nos ensinar sobre o sofrimento do justo e a restauração de Deus. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. É um dos pensamentos de Bildade. Deus é justo e reto. O discurso de Bildade, registrado em Jó capítulo 8, versículo 1 a 22, na verdade ataca Jó e defende a teologia de Bildade. Bildade, de uma forma muito contundente, muito agressiva, diz para Jó, e eu vou parafrasear isso aqui: então você está dizendo que Deus pune pessoas justas? Bildade vai afirmar a Jó: você está em pecado. O seu sofrimento, a forma como você foi terrivelmente afligido, não tem outra justificativa. Deus é justo e você está em pecado. Teria sido as palavras de Bildade direcionadas ao patriarca Jó. Bildade ainda desenvolve uma outra tese, dizendo que os filhos de Jó eram muito maus e por isso Deus os havia matado. É o que está registrado em Jó capítulo 8, versículo 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. No entanto, a Jó, Deus haveria dado a oportunidade de se arrepender para que fosse restaurado. Este é o pensamento de Bildade. Percebemos aqui que Bildade defende a mesma teologia de Elifaz, a ortodoxia engessada, que parte de um princípio de um Deus impessoal, que age por um sistema, tratando os seres humanos apenas na coletividade e não individualmente. Assim entendem e ensinam que somente os pecadores sofrem. Portanto, assim sendo, Jó estava sendo afligido por ter pecado oculto. No versículo 5 e 6 do capítulo 8, entendendo no ponto 2 uma compreensão limitada da natureza de Deus, nós temos Bildade dizendo a Jó: mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Bildade, influenciado pela religiosidade humana dos povos primitivos que procuram se relacionar com a divindade pela meritocracia, ou seja, pela prática de obras, não consegue compreender a natureza do verdadeiro Deus. Nós sabemos que a graça de Deus está disponível ao homem desde o advento da entrada do pecado na esfera humana. O relacionamento com Deus não se baseia em meritocracia, mas se baseia na sua graça. Quando Adão pecou, Deus não se afastou de Adão, mas o procurou, o buscou e lhe mostrou o caminho da restauração. Em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 9, diz-nos a palavra do Senhor: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Vemos que Deus buscou Adão. Assim, queridos, a graça de Deus ela está disponível a nós, como também estava disponível a Jó.
Nós não podemos justificar nós mesmos, é o próprio Deus que nos justifica. Nosso relacionamento com Deus é por graça dele, não por méritos nossos. Bildade, então, não conseguia compreender a natureza de Deus, portanto, permanecia engessado nas teorias religiosas dos povos primitivos, como ele destaca nos textos que retratam a sua fala. Vemos então aqui que essa teoria de Bildade, ela se reporta à mesma teoria de Elifaz, presa nas tradições dos seus antepassados e não consegue compreender o relacionamento pessoal de Deus com uma pessoa, como era especificamente no caso de Jó. Então, no terceiro ponto, nós temos aí a imperfeição humana. Ante a exposição teológica de Bildade, o que acontece? Jó vai questionar. Capítulo 9, versículo 2 do seu livro diz: como se justificaria o homem para com Deus? Jó reconhece a justiça, retidão e sabedoria de Deus. E reconhece também que nenhuma criatura está habilitada, inclusive ele próprio, Jó, o patriarca Jó, de quem Deus dera testemunho. Nem ele mesmo se considera habilitado a se aproximar de Deus por seus méritos. Mas aqui Jó se opõe à Bildade, ensinando que a autopurificação ela é uma presunção. Quando ele registra, nos versículos 30 e 31, ele diz: ainda que me lave com neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Então, queridos, Jó está reconhecendo aqui que não há nenhuma prática, nenhuma obra humana que possa o colocar na condição da pureza e da santidade de Deus, possibilitando-o por seus méritos próprios se relacionar com Deus. Jó reafirma a santidade de Deus, reconhece a pecaminosidade humana, mas questiona: somente os pecadores sofrem? Enquanto os amigos de Jó respondem com um sim, Jó vai responder com um não. Jó tinha talvez o mesmo entendimento de seus amigos no início, mas agora tem a certeza de que não são apenas os pecadores que sofrem. Jó teve essa experiência por si mesmo. O próprio Deus, ele testifica da integridade e da justiça do patriarca, o que enfatiza que nem sempre o sofrimento ele é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Jó era íntegro e estava sendo provado. Somos imperfeitos, o Senhor é quem nos aperfeiçoa, e as provações podem ser meios de aperfeiçoamento do cristão e não indicativos de pecado, como quer nos ensinar a teologia de Bildade. Devemos então compreender isso, que nem sempre as pessoas sofrem porque estão em pecado ou porque têm pecado oculto. O segundo pensamento de Bildade aqui é o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. E nós temos aqui a questão do moralismo por tradição. No capítulo 18, Bildade ele desenvolve o seu conceito de moralidade baseando-se apenas na tradição. Qual era o fundamento, qual era a base do moralismo universal pregado por Bildade? A tradição. É sempre perigoso, meus irmãos, quando conceitos éticos e morais se fundamentam na tradição humana. A tradição é boa, não é de todo perecível, no entanto, ela jamais poderá se sobrepor à graça de Deus. Precisamos estar abertos à revelação de Deus. Neste caso, as escrituras sagradas no Novo Testamento configuram o ápice da revelação de Deus em Cristo Jesus. E aí vem removendo as tradições humanas, as sombras e os tipos para manifestar Cristo, em quem devemos estar fundamentados. Nós observamos na fala de Bildade aqui o entendimento do ponto 2, que é a subversão da ordem moral. Bildade ele insiste num código moral universal, que segundo ele, ao ser quebrado, provoca consequências funestas na vida do seu infrator.
Para Bildade, Jó havia quebrado a ordem moral e por isso estava sofrendo. Entende o amigo de Jó que, assim como alguém que desafia a lei da gravidade, sujeita-se à sua reação, assim também o é no aspecto moral. Ou seja, para toda ação há uma reação, né? Para Bildade, a prática da justiça coloca o ser humano em sintonia com as leis morais. Para ele, Jó estaria se utilizando de artifícios argumentativos para desconstruir esse tão antigo conceito religioso. E, nas palavras de Bildade, não adiantaria Jó acreditar que ímpios poderiam prosperar, pois estaria ele, com esse entendimento, procurando subverter a ordem moral. E, por fim, esse orador, este amigo de Jó, ele vai insistir que somente os pecadores sofrem, enquanto os justos prosperam. Bom, qual seria a reação de Jó frente a esse novo discurso de Bildade? Aí nós temos o ponto 3 dizendo, contemplando a cruz. Talvez seja um dos momentos mais lindos, uma das poesias mais lindas do livro de Jó. Capítulo de número 19 do livro de Jó. Ele é o marco da cristologia do livro. Jó, ele dispensa aqui os argumentos, abre mão da autojustificação e apela a um mediador celeste, alguém que se coloque entre ele e Deus. Jó sabia que Deus tem o controle de todas as coisas. Jó entende que Deus atua em um universo moral. No entanto, tem a convicção de que não havia infringido essa lei moral. O argumento de Jó, não sendo aceito pelos seus amigos juízes, ele apela para um tribunal superior. Ele quer alguém que o defenda diante de Deus, sob um código de leis divino e não baseado nas tradições humanas. O capítulo 19 do livro de Jó ele é muito dramático. Jó responde a Bildade com uma pergunta: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Jó capítulo 19, versículo 2, está registrado esse grande lamento, esse questionamento de Jó com seus amigos, que com aquelas palavras estavam como agulhas ou espadas agudas e afiadas, infringindo a sua alma. Observamos aqui, queridos, que o mal que aqueles juízes estavam provocando a Jó era muito grande. É muito perigoso quando nos colocamos como juízes em questões que não estamos autorizados a julgar. No direito, chamamos isso de competência. Ou seja, um juiz não pode julgar uma causa para o qual não é competente ou para a qual não está habilitado. Jó, no capítulo 19, versículo 3, diz: já 10 vezes me envergonhaste. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecesse. Olha o clamor desse patriarca, desse homem ali, passando por toda aquela provação, consciente do seu estado, da sua comunhão com Deus, e agora sendo julgado de forma injusta pelos seus amigos. Mas diante da insensibilidade de seus amigos, que figuram aqui como juízes, condenando a Jó sem provas, apenas pela letra fria da tradição, Jó então apela ao próprio Deus, para que lhe designe um defensor, mais do que isso, um resgatador. Jó exclama: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Lá em Jó capítulo 19, versículo 25. A palavra hebraica aqui, Goel, traduzida por Redentor, significa alguém que defende um familiar, quando este não podia fazer a sua própria defesa. Ou seja, é um resgatador, é aquele que tira o opróbrio, que tira a vergonha do seu parente. E Jó está aqui pedindo o parente remidor, pedindo o defensor, aquele que vai defender a sua causa não diante dos homens, mas diante de Deus, porque Jó percebera que estava perdendo tempo em se defender diante dos seus amigos. E ele agora queria ser elevado à presença de Deus para falar com o próprio Deus e ouvir de Deus acerca da sua vida e dos fatos que se desenrolavam na sua vida. O entendimento teológico aqui
desde os pais da igreja é de que Jó predizia profeticamente a ressurreição efetuada por Cristo Jesus no final dos tempos. Ele tinha certeza que participaria dessa ressurreição. Se morresse naquela prova, ainda assim veria a Deus face a face. A afirmativa de Jó coaduna com o ensinamento do apóstolo Paulo, quando diz: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Fica claro, meus irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, que o justo sofre, porém ele tem esperança. Mesmo que esse sofrimento culmine com a morte, a justiça de Deus imperará para dar a justa recompensa, que será eterna e não temporal. Glórias a Deus por isso, e é isso que nós devemos crer. Bom, num terceiro momento, Bildade vai defender o pecado em contraste com a majestade de Deus. E aí nós temos o ponto 1 falando sobre a grandeza de Deus. Jó, no capítulo 25, vai registrar esse terceiro discurso de Bildade. Bildade, agora já aparentemente sem argumentos, repete com outras palavras a mesma teoria. Bildade defende que Deus é grande e onipotente. E isso é verdade. Jó corrobora com essa verdade. No entanto, Bildade se utiliza agora deste conceito para mais uma vez dizer que Deus está longe, que Deus está distante. Seria esse Deus inacessível. Inclusive, neste texto, Bildade considera o homem como uma criatura inferior e muito mais impura até que os astros celestes. Portanto, assim jamais esse ser humano, que ele considera aqui como um verme, ele teria a atenção do seu Criador ou poderia se relacionar com ele. Aqui, Bildade também vai antecipar o conceito deísta, que é bem mais atual, século XVIII, o século XIX, o conceito deísta de transcendência, ou seja, um Deus que cria, mas que por sua pureza se ausenta da sua criação, como se deixasse a criação, seja o cosmos, seja o universo, seja a natureza de uma maneira geral, e o próprio ser humano relegado aí à própria sorte. Bildade, ele tem um único intuito com essas suas afirmações, que é defender o seu argumento contra Jó, para enfatizar que Jó estaria em pecado, teria pecado oculto, e por isso Jó estava sofrendo. Bom, Deus é onipotente, mas não ausente. Deus é onipotente, portanto, ele é também amoroso. Jó não vai questionar a onipotência de Deus. Jó capítulo 26, versículo 2, nós temos: Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? A onipotência de Deus é um atributo imanente. Ela se manifesta no seu relacionamento com suas criaturas. Portanto, onipotência e amor estão relacionados. O poder de Deus se manifesta para criar e para sustentar. Deus não cria e abandona. Deus cria e sustenta. Assim, o seu poder é um instrumento para fazer materializar o seu amor sobre suas criaturas. Jó procurou enfatizar isso. Em todo o contexto da história, conforme a revelação bíblica, Deus ele se manifesta na criação com poder, com glória, mas também com misericórdia e com graça. Isso é maravilhoso. O conceito de Bildade não prospera diante da revelação. Enquanto o conceito de Bildade, a teologia de Bildade, parte de uma tradição humana engessada, mesmo no sofrimento, Jó experimenta a revelação do amor e da graça do nosso eterno Deus. Isso é muito importante, queridos. Temos que compreender isso, porque Jó, pela sua própria experiência, ele pôde perceber que
o sofrimento não era uma consequência apenas do pecado, mas talvez fosse ato próprio do seu relacionamento ou do relacionamento dos seres humanos com Deus. E poderia ter outra fonte, outra origem, ou melhor dizendo, um outro propósito. Porque a tribulação, o sofrimento, a provação para os justos, ela tem propósito muito especial. E o maior deles é aproximar-nos mais de Deus, é nos aproximar mais de Deus, é nos trazer para mais perto daquele que é o nosso Criador. Bem, para concluirmos a nossa lição, nós entendemos que o sofrimento ele não é sinal de pecado oculto. É certo que uma vida de iniquidade pode produzir sofrimento e morte. No entanto, o justo pode passar por lutas e tribulações, mas terá nelas a manifestação do cuidado de Deus. Mesmo na luta, mesmo na provação, Deus está cuidando de nós. O apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? E aí ele vai citar uma série de fatos que poderia acontecer: o perigo, a nudez, a espada, a altura, a profundidade. Ele vai concluir: nada nos separará do amor de Deus. Ou seja, ainda que passemos por lutas, por tribulações, por dificuldades, o amor de Deus sempre estará presente. Deus estará presente, Deus estará cuidando de nós. Preste atenção, a tradição ela é boa, mas deve ser submetida à revelação. A revelação é dinâmica, a tradição é estática. Deve-se estar atento e aberto à graça de Deus. Jó entendeu isso. Deus é onipotente. Importante entender, porém, que sua onipotência é um atributo que materializa o seu amor. Jesus, por nos amar, morreu na cruz. Deus, por seu poder, o ressuscitou dos mortos, tornando eficaz o seu sacrifício. Deus é onipotente, jamais ausente. Ao contrário, Ele é aquele que sempre está conosco. Esse é o Deus que nós servimos. Então, nem sempre o sofrimento é sinal de pecado oculto, mas o próprio sofrimento pode ser um meio pelo qual Deus revela a nós a sua graça e a sua misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus quiser.